Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Bem-vindo de volta ao nosso canal. Eu tenho pensado ultimamente sobre essas coisas que eu tenho trazido aqui e eu tenho tentado fazer mensagens mais curtas, porque eu não quero sobrecarregar de informação, falar sobre várias coisas, sem poder falar um pouco melhor sobre cada uma delas. E eu acho que é mais interessante você ouvir cada coisa a seu tempo, para você ir, examinar, ler a palavra e conhecer um pouco mais do que diz a Bíblia. A propósito, você já leu a Bíblia toda? Se ainda não fez isso, procure, acha na internet aí, programas de leitura da Bíblia. A Bíblia em um ano, a Bíblia em 6 meses. É possível ler a Bíblia em um ano. Em um ano. Se você já tem mais de um ano como crente, se você tem mais 5, 10, 20, 30, nunca leu a Bíblia toda, recomendo que você corra, se apresse. A sua salvação não vai depender de você ter lido ou não, mas é importante você conhecer a palavra do nosso Deus e Pai. O assunto de hoje é algo que falei há pouco tempo, inclusive na escola bíblica, sobre o Deus invisível. Eu não vou me aprofundar tanto porque é realmente um assunto amplo, mas vou falar algumas coisas sobre o assunto e espero que você confira na sua Bíblia e acompanhe o raciocínio. A questão, inclusive, é que eu fiz uma pergunta sobre quem conhece histórias em quadrinhos e filmes. Teve um filme estrelado por Kevin Bacon, Homem Sem Sombra, se eu não me engano. Tem um experimento e ele acaba ficando invisível. E existe o Quarteto Fantástico dos quadrinhos, que também já virou filme. E a Susan Storm é aquela mulher invisível. Ela tem essa capacidade de ficar invisível. Claro, tudo é ficção, né, gente? A gente sabe disso. Mas ela fica invisível que você olha e não tem nenhuma pista de onde ela está. Aí eu vou falar hoje sobre o Deus invisível e o que é que realmente quer dizer esse texto da Bíblia. A princípio, abra aí em Colossenses 1, versículo 15. Quero que você leia e acompanhe comigo, porque é um dos textos, na verdade. Tem vários textos aí da Bíblia, pelo menos mais de um no Novo Testamento. Diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Sabemos que aqui está falando sobre Jesus, Cristo, o Senhor, Filho de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. O que quer dizer esse Deus invisível? Há quem pense e imagine que Deus, por ser espírito, ele é como aquele homem sem sombra, como a mulher invisível do Quarteto Fantástico. Que você olha ao seu redor e não vê nada, porque Deus é invisível. Mas eu não acho que seja por aí. Vamos abrir um outro texto que vai falar também sobre essa suposta invisibilidade de Deus, que na verdade vai trazer um pouco mais de luz sobre essa ideia. Está em Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 33, em que Moisés roga a Deus que mostre a ele a sua glória. Está em Êxodo 33, 18. Então ele disse, Moisés disse a Deus, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele lhe disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Existem duas questões aqui. Uma delas, eu posso até fazer um outro vídeo falando sobre isso, mas aqui mesmo no Pentateuco, no livro de Deuteronômio, Moisés fala com o povo de Israel dizendo, olha que vocês não viram a forma de Deus, não viram a face de Deus, para não se corromper fazendo ídolos. Então, o homem não poderia ver a face de Deus, não poderia nem deveria. Não deveria para não fazer imagens para idolatrar, ainda que fosse com a melhor das intenções, mas também não poderia, porque não era possível ao ser humano, na sua limitação, ver a glória de Deus e sobreviver a isso. Por isso que Deus diz que homem nenhum viu a face dele. Ele diz, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá.
Tamanha é a glória de Deus. Agora, vamos para outro texto. Paulo, escrevendo a Timóteo, fala sobre o Deus invisível. Paulo escreve na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, ele diz no versículo 17: Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todo sempre. E ele repete isso nessa mesma carta, capítulo 6, ele exorta Timóteo dizendo: mando diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Está falando de Deus. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Ou seja, Deus. Ninguém viu nem pode ver. Jesus, várias pessoas viram, mas Deus não. Nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então a gente vê Paulo em 3 momentos, em Colossenses, aqui em Timóteo 2 vezes, falando do Deus invisível. Deus fala lá em Êxodo que ninguém pode ver a sua face e viver. Mas o que quer dizer isso? Que Deus realmente vai ser um ser invisível porque é espírito? Eu acredito que não. Jesus falou, deixa eu ver se eu acho aqui essa passagem, Mateus 18:10, Jesus falando sobre o cuidado com os escândalos, ele diz assim, 18:10, Mateus, vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Então, aqui está falando que os anjos veem a face de Deus. Logo, Deus não pode ser invisível. Como explicar então? Deus é invisível aos olhos humanos, naturais, que na sua constituição física, natural e caída por causa do pecado, não temos como enxergar a Deus e sobreviver. Então não podemos ver a Deus, e Deus é invisível aos homens por isso. E Jesus se revela, como vimos em Colossenses, como a imagem do Deus invisível. Porque Cristo é o Logos que se fez carne. Você, a essa altura, acho que já assistiu esse vídeo. Jesus é o Logos que se fez carne e habitou entre nós. Então, ele é a imagem do Deus invisível. Mas o Deus invisível é invisível para nós, nossos olhos humanos. Mas os anjos veem a face de Deus. Todos os seres nos céus veem a face de Deus. E João teve uma visão que ele só conseguiu descrever dessa maneira. Ele não teve como descrever de outra maneira, ele disse assim, Apocalipse 4, versículo 2. E logo foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era uma aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Então, o que ele viu da aparência de Deus na visão, mas não foi com os olhos humanos de João, mas em espírito, ele teve uma visão espiritual e contemplou e conseguiu enxergar Deus com essa aparência. Ainda que Deus seja espírito, ainda que a gente diga que um espírito não tem forma, eu penso que Deus não se encaixa nessa nossa concepção. Acredito que Deus é visível. E João descreveu o que ele viu em espírito da aparência do que estava no trono no céu. Então, não creio que Deus seja aquele ser invisível que vai ser no futuro, na eternidade, aquele ser invisível que você vai olhar para um lado e para o outro e não vai enxergar, e só vai enxergar Jesus, porque Jesus é a imagem de Deus. Eu acredito que Jesus se revelou no mundo como imagem de Deus, mas Deus continuou nos céus, visível a toda a criação celestial. E na eternidade, nós veremos a Deus face a face, e nosso corpo será, eu diria assim, adaptado para isso. Porque Paulo fala em Filipenses, e eu vou encerrar com essa leitura, 3:20, Filipenses 3:20, Paulo diz, mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. Então, nossa esperança, queridos, é receber um corpo glorioso semelhante ao de Jesus. E por termos esse corpo semelhante ao de Jesus, assim como ele viu o Pai, como ele estava com o Pai, desde o princípio, antes de todas as coisas serem criadas, o Filho estava com o Pai,
e criou. O Pai criou todas as coisas por meio do Filho. Você deve ter visto em outros vídeos. Jesus via o Pai face a face. E nós, com o corpo glorioso, poderemos também ver a sua face. A Lisa disse que era a última? Não, tem mais uma. Vamos ver Apocalipse aqui? 22, diz assim: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali, na nova cidade, não haverá mais maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto. E na sua testa estará o seu nome. Então, eu acredito que vale tanto para o Pai quanto para o Filho. Vamos vê-los face a face. Deus é invisível, mas somente para nossos olhos humanos, que não são capazes de enxergar. E nem podemos suportar a glória do Todo-Poderoso. Por isso ele enviou seu Filho para se revelar a nós. E eu espero que esse Deus invisível se revele a você, por meio da palavra, por meio da visitação do Senhor Jesus Cristo, no seu coração, na sua vida. É o que eu desejo. E eu espero também que você continue nos acompanhando no canal. Em nome de Jesus. Amém.